Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Marcelo Ramos e com dicas, de oficina, de mecânica, para vocês aí compartilhar e ajudar o canal a crescer, ter força, para ajudar nossos queridos mecânicos e técnicos do Brasil inteiro. Pessoal, vamos falar de um assunto bem polêmico. E esse assunto é tão polêmico que até os donos do carro já sabem do que eu vou falar. É a famosa válvula M-Prop. Pessoal, isso aqui é tão famoso que todo mundo acha que todo carro que tem injeção eletrônica, sistema como rail, o defeito se concentra só nessa válvula. Então tudo que acontece, o problema é quem? A válvula M-Prop. E todo mundo vai trocar a válvula M-Prop e fica a mesma coisa. E aí começa a novela. Pessoal, vamos falar bem simples, linguajar do mecânico, tá? Vamos falar bem para vocês entenderem. Válvula M-Pro, apesar de ter a característica física bem parecida, existe dois modelos de válvula M-Pro, porém não existe só duas aplicações. Você, mas como assim? Dois modelos de M-Pro, mas não existe só duas, existe mais aplicações. Quando eu falo dois modelos, pessoal, mesmo a válvula sendo igual, existem dois modelos, uma normalmente aberta. Como assim normalmente aberta? Se eu assoprar aqui na pontinha, ela é aberta, eu assopro, o combustível passa. Normalmente aberta. É uma válvula NA, normalmente aberta. E se for normalmente fechada? Normalmente fechada, você vai assoprar aqui no mesmo furinho e não vai passar. Ela é fechada, como se tivesse a torneira fechada. Tá? Então, funcionamento bem parecido, só que é o inverso. Uma roda para a esquerda, outra roda para a direita. Uma é aberta e outra é fechada. Deu para entender? Informação importantíssima, informação valiosa. Talvez para quem já entende, é uma informação até às vezes muito simples. Pessoal, tá vendo esse barulho de carro chegando, pneu, carro chegando? Pessoal, esses vídeos é feito dentro da oficina. É ao vivo, tá, pessoal? A gente pega aqui, acha os produtos, coloca aqui, vamos gravar o vídeo, vamos mostrar, o laboratório está aqui na nossa frente, ó. O laboratório nosso, tá ali na frente, ó. Então a gente grava esse vídeo, é ao vivo mesmo, é para você ver que a gente não fica enfeitando, não. A gente não fica fazendo estúdio, fazer bonitinho, não. Se a gente errar, sai errado mesmo, tá bom? Mas a informação é válida, a informação é legal, é isso que importa, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu falei que existe dois modelos de válvula, uma aberta e uma fechada. Existe vários tipos de aplicação. Mas como assim várias aplicações? Se eu peguei duas válvulas M-Pro, característica igual, idêntica, e as duas é aberta, o que muda, Marcelo? É a potência, é a frequência, o que é? Pessoal, se a gente observar, se a válvula for original, porque a gente sabe que válvula M-Pro virou uma bagunça de válvula falsificada, válvula importada. Então a gente, infelizmente, nós está num país aí que a lei não é difícil proteger a gente, nós mecânicos, desse tipo de falsificação do produto. Se a gente observar aqui, pessoal, bem no cantinho da válvula, existe um número. E esse número significa a litragem, a capacidade volumétrica da bomba. Ou seja, essa daqui, por exemplo, é 3,5 litros hora. E se eu pegar uma 5 aqui, 5 litros hora. Marcelo, mas se a válvula é normalmente... Olha, vamos fazer uma analogia bem pausada para vocês entenderem, né? Olha que legal, o vídeo é ao vivo, cara. Tem cara marretando lá no fundo, lá, o pau tá torando. Isso é legal. Né? O pessoal, pô, não, faz no estúdio. Não, eu vou fazer na oficina. Para ter o clima de oficina mecânica, entendeu, pessoal? Então vamos lá. Se eu tenho um 3.5 e eu tenho um 5.0, e esse número aqui eu estou falando para vocês, que é a quantidade volumétrica, a capacidade volumétrica que a válvula é capaz, o que acontece se eu pegando a mesma válvula, a característica física, e colocar uma 5 no lugar de uma 3,5? Qual é o código que vai defeito que vai aparecer para você lá? Pressão demasiada, pressão alta, né? Pressão alta, mas por quê? Porque a capacidade volumétrica da válvula é maior do que a original do carro. Então ela passa mais combustível. Aí o código de defeito que você vai achar no scanner vai condenar ela de novo. E você vai pegar outra válvula de um carro que está dentro da sua oficina, que você olhou que é igual, e vai colocar lá. E vai voltar a dar o problema.
Só que nesse meio tempo, você pegou dos 3 carros e misturou essas válvulas. Só que aí você só tinha problema em um carro. Agora você tem problema em 3 carros. Entendeu, pessoal? A importância de você entender a didática, né? Porque a fábrica não vai inventar isso aqui à toa. Porque cada motor tem sua capacidade. Então, se cada motor tem sua potência, tem sua capacidade, é claro que os acessórios periféricos do motor têm que ter diferença, mesmo sendo aparentemente igual. Deu para entender? Cara, mas a parte elétrica, Marcelo, é igual? Pessoal, vou colocar aqui, ó, bem simples para você entender. Ó. Qual é a tensão de alimentação? Marcelo, mas por que está 8 a 32? Porque essa válvula MPRO, ela tanto dá nos veículos médio, né, ligeiro, caminhonete, van, também é aplicado nos caminhões, tá? Então ela tem nos caminhões. Então existe caminhão 24 volts, existe caminhão 12 volts e as caminhonetes, né, que é 12 volts. Então, ou seja, essa válvula às vezes pode coincidir de ela tanto aplicar numa caminhonete e também ela ser aplicada em um caminhão. Então a tensão dela aqui, ela pode variar de 8 a 32. Mas existe carro 8 volts? Não, pessoal, não existe carro 8 volts. A válvula consegue trabalhar até 8 volts por medidas de segurança, né? Porque se eu estou andando com o carro, né, e a tensão da minha bateria cai, eu posso desligar o carro no meio da pista. Então, pensando nisso, a fábrica já colocou uma tolerância lá de 8 a 32 volts, essa válvula vai trabalhar normalmente. É claro que vai acender alguma luz do painel, indicando que tem alguma coisa de errado, se a tensão da bateria tiver desacordo com a aplicação do seu veículo. Tá bom, pessoal? Deu para pegar aí a dica? Então, se eu tenho uma válvula com a característica de construção igual, mas com um número de capacidade volumétrica diferente, eu tenho uma válvula diferente. Eu não posso aplicar. Marcelo, mas então vamos lá. Se a frequência de 120 a 200 Hz, como que funciona isso? Isso varia conforme a aplicação? Não, pessoal. Normalmente, as válvulas MPRO Bosch, ela trabalha com 200 Hz fixo. Como assim 200 Hz fixo? É 200 Hz e não oscila. Se eu pegar lá uma frequência oscilante, né, eu estou com um problema provavelmente no módulo. Então eu não tenho. Lembrando, não é a válvula que gera a frequência, e sim um módulo. Deu para pegar, pessoal? E o módulo vai gerar a frequência através de outros sensores, componentes periféricos do motor, que vai informar o módulo, e o módulo vai determinar a frequência, e o PWM que vai trabalhar essa válvula. O DUT, conforme o regime que o motor está, a gente tem um DUT diferente, tá bom? Qual é a resistência ômica desse atuador aqui, ó, de 2.8 a 3.15 ohms? Você sabe o que acontece muito, pessoal? A gente percebe, andando aí, né, pelas oficinas, e acontece bastante, a gente vê isso aí, é o mecânico não saber qual é a escala do multímetro. Ele não sabe a diferença de resistência ômica, K-ômica, mega-ômica, giga-ômica. Existe diferença, pessoal. Quando a gente pegar um multímetro, a gente vai ver lá na escala do multímetro que tem a letrinha OHM, essa aqui, ó, essa letra, esse desenho aqui, ó. E tem multímetro que tem esse desenho aqui e tem uma letra K antes. Significa que é K ohms. Se tiver a letra M, mega ohms. Se tiver o G, giga ohms. Então, pessoal, a gente tem que entender essas diferenças, porque eu estou falando para vocês que essa resistência aqui é de 2.8 a 3.15 ohms. Eu tenho que entender muito bem isso, senão eu me perco no diagnóstico. Eu tenho que entender o multímetro, senão eu perco no diagnóstico. Tanto é que o meu multímetro, que é ohmímetro no caso aí, eu preciso entender que eu tenho que saber qual é a resistência do cabo para me descontar, para mim ver se isso aqui está com problema ou não. Muito importante essa informação. Então lá, a resistência é baixinha, quase em curto. E qual é o sinal? PWM. E uma coisa muito legal, corrente. Ninguém mede corrente. Eu não posso falar ninguém, pessoal, tem muitos mecânicos aqui que faz isso. É o formato da comunicação minha de eu falar que a maioria dos nossos mecânicos, eu tenho oficina aqui hoje, nós estamos dentro da oficina ao vivo, aqui o pessoal está trabalhando lá embaixo, outros trabalhando ali.
Cara, infelizmente, a gente tem esse costume e tenta pular processo. Olha aqui a corrente que essa válvula consome, de 0,4 a 1,6 ampere. Mas o que acontece se eu tenho uma válvula com a corrente muito alta? Quer dizer que esse pistonete que tem aqui dentro, pessoal, ele está enroscando. Sabe um fato que acontece bastante com o nosso mecânico? A gente tem um costume. Deu o código da válvula MPRO, troca a válvula MPRO e coloca uma válvula MPRO nova. Sabe o que acontece? Eu dou partida no carro, porque infelizmente, cara, eu estou falando na linguagem, eu sei que você está falando, não, mas eu não faço, tudo bem, você não faz, tá de parabéns. Porém, a maioria faz. Troca a válvula, põe uma válvula nova, dá a partida e vai andar com o carro e acontece a mesma falha. Por que aconteceu a mesma falha? Porque entrou fragmento sólido, cara. E quando eu falo fragmento sólido, eu não estou falando de um tijolo, pessoal. Estou falando de fragmento que eu consigo enxergar isso só lá no microscópio. Está lá no laboratório. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Para mim poder trocar uma válvula MPRO, pessoal, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que fazer a limpeza de todo o sistema. Marcelo, mas se eu falar para o meu cliente que eu tenho que fazer toda a limpeza do sistema, para mim poder trocar a válvula MPRO, ele não vai fazer o serviço. Então aí vai a dica para você. Você tem dó dele, né? Então, compra o carro dele que vai ficar mais barato, porque ele vai te encher o saco, ele vai pedir garantia, você vai se perder e você não vai rentabilizar a sua oficina e sua oficina vai ficar sem dinheiro para pagar o boleto no final do mês e vai dar tudo errado. O Brasil tem muito de, eu aprendi a trabalhar, vou montar uma oficina. E você vê a maioria das oficinas do Brasil hoje com dificuldade de pagar suas contas. Porque não é só saber mecânica, é saber fazer gestão, é saber fazer um círculo de tudo aquilo que você sabe fazer funcionar. Então é muito importante, desde um teste de uma válvula MPRO, você saber poder falar para o seu cliente um diagnóstico muito bem feito. Tá? Que a gente fala, não tem como eu falar de todo o sistema como rei em um único só vídeo. Nós vamos ficar aqui 2, 3 dias falando e a gente não vai conseguir assistir o vídeo. É por isso que o vídeo vem picado, hoje fala do MPRO, DRV, válvula de segurança, né, sensor reio, cada dia. Então isso é a importância de vocês aí pegar, dar o cliquezinho no sininho, sabe? Clicar no sininho para quando tiver vídeos novos, está aparecendo para vocês, você está atento, né? Se inscrever no canal, é muito importante vocês se inscrever no canal, né? Compartilhar, passar para colegas mecânicos, porque a informação é real, pessoal. É informação que acontece e é informação que você precisa dentro da oficina. É muito importante isso, você saber. Um simples vídeo desse que eu estou passando para vocês, de como testar um MPRO, qual que é a finalidade da MPRO, é muito importante, né? Marcelo, mas você falou, mas aí, o que a MPRO acontece no carro? A MPRO fica alojada em que local no veículo? Todas as válvulas MPRO, pessoal, ficam alojadas no sistema de pressão de baixa pressão. Ou seja, ele jamais vai estar ligado no sistema de alta pressão. Sempre na baixa. Ele controla o volume de combustível que entra dentro do pistão bombeador. Então, ou seja, o combustível entra pela válvula e alimenta o pistão bombeador para assim, o módulo, através do sensor reio, controlar a pressão. Ou seja, vou fazer uma analogia aqui bem para vocês entenderem. A pressão do reio começa a subir. Qual que é a função da válvula MPRO? Reduzir o volume de combustível, fechando o combustível para derrubar a pressão. Preciso que a pressão suba. Ela abre e entra mais combustível no pistão bombeador da bomba de alta e a pressão sobe. Você entendeu, pessoal? Que a válvula MPRO é isso. Ela controla o fluxo de combustível que vem do tanque para dentro da bomba de alta, para ir assim a bomba de alta bombear lá para o tubo rei e o tubo rei mandar para os bicos injetores. É isso. A válvula MPRO só tem essa finalidade. Marcelo, mas a válvula MPRO pode acontecer de ter 2, 3 ou 4 fios? Não, pessoal. Válvula MPRO é um atuador alojado na bomba ou em qualquer situação, em alguma linha de baixa, tá? Hoje no Brasil eu conheço todas as bombas, todas as válvulas MPRO ficam alojadas na bomba, né? Mas a gente não sabe, em algum outro país pode ser que esteja alojado na entrada de combustível.
Estando na linha de baixo, está valendo. Então, a função da válvula MPRO é controlar o volume de combustível que entra. Por isso que lá na válvula tem a capacidade hidráulica volumétrica de passagem de combustível. É isso, pessoal. Gostou da informação? É uns vídeos curtos que a gente faz, mas um vídeo muito importante para vocês. Marcelo Ramos está aí nas mídias, sempre passando coisas, novidades para vocês, está aprendendo, tirando suas dúvidas. Então comente, se inscreva no canal, aperte o sininho, vamos fazer esse canal crescer, vamos ajudar o canal a crescer, beleza? Um abraço e aguardo vocês.